Você sabia que um simples emoji pode estar abrindo portas para maldições em sua vida espiritual? Será que aquilo que parece inocente nas redes sociais está te conectando a forças demoníacas sem que você perceba? E se eu te dissesse que um dos emojis que você usa todos os dias é, na verdade, um portal para o inferno? O Espírito Santo me revelou segredos profundos sobre o mundo espiritual por trás da sua tela, e hoje, Deus te adverte sobre 7 símbolos que você precisa banir da sua vida digital agora. Neste vídeo, você descobrirá quais são esses 7 emojis, o que eles realmente representam e como quebrá-los de sua vida para sempre, antes que seja tarde demais. Estas são revelações que a maioria dos púlpitos jamais ousaria tocar, verdades profundas que o inimigo quer manter em segredo. Se você se sente estagnado, com um peso espiritual, ou lutando contra vícios e problemas que parecem não ter fim, a resposta pode estar nos símbolos que você tem usado. Assim como a Seatil escondeu um tesouro amaldiçoado em sua tenda, trazendo maldição sobre todo o povo de Israel, muitos cristãos hoje carregam em seus bolsos portais para o mal sem sequer imaginar. Prepare-se para uma transformação que libertará sua vida da influência oculta desses símbolos. Deus te adverte. Você sabia que um simples emoji pode estar abrindo portas para maldições em sua vida espiritual? Será que aquilo que parece inocente nas redes sociais está te conectando a forças demoníacas sem que você perceba? Chegamos ao ponto crucial. Este é o emoji sobre o qual Deus me advertiu. Aquele que você usa todos os dias sem saber que é um portal, uma brecha escancarada para o inimigo. Eu sei que muitos de vocês estão se perguntando qual é o emoji número 3 que eu prometi revelar desde o início. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai chocar você, e ao mesmo tempo, trazer uma profunda libertação. O emoji número 3 que você usa todos os dias, e que está invocando maldições e abrindo portas para o inferno em sua vida, é o simples e aparentemente inofensivo emoji de coração. Sim, aquele coração vermelho, ou de qualquer cor, que você envia para expressar amor, carinho, amizade. Aquele que está em todas as suas conversas, em suas reações, em seus posts. Deus me revelou que por trás da inocência percebida deste símbolo, existe uma raiz profunda e sombria. Há anos, eu mesmo usava esse emoji incessantemente. Minha vida cristã parecia estagnada, eu orava, jejuava, lia a Bíblia, mas sentia um peso, uma resistência espiritual que eu não conseguia identificar. Meus relacionamentos eram tumultuados, minhas finanças não prosperavam, e uma sensação de opressão era constante. Eu buscava Deus, clamava por respostas, até que em um momento de profunda oração e jejum, o Espírito Santo me confrontou. Ele me mostrou que eu estava inconscientemente validando e adorando a deuses estranhos através de um símbolo que eu pensava ser de amor. Você pode estar pensando, mas é apenas um coração. E se eu te dissesse que um dos emojis que você usa todos os dias é na verdade um portal para o inferno? O Espírito Santo me revelou segredos profundos sobre o mundo espiritual por trás da sua tela, e hoje, Deus te adverte sobre 7 símbolos que você precisa banir da sua vida digital agora. Neste vídeo, você descobrirá quais são esses 7 emojis, o que eles realmente representam, e como quebrá-los de sua vida para sempre, antes que seja tarde demais. Estas são revelações que a maioria dos púlpitos jamais ousaria tocar, verdades profundas que o inimigo quer manter em segredo. Se você se sente estagnado, com um peso espiritual, ou lutando contra vícios e problemas que parecem não ter fim, a resposta pode estar nos símbolos que você tem usado. Nossa jornada começa desmascarando o emoji da paz, que invoca demônios. Muitos o usam sem saber, pensando que é um gesto de amor, mas sua raiz é um convite direto a entidades. Depois vamos expor o símbolo da proteção que atrai infortúnio, um engano sutil que promete segurança, mas entrega o oposto. E fique comigo porque, mais adiante, vou te revelar um segredo bíblico para blindar sua vida digital contra qualquer ataque espiritual, algo que a maioria dos cristãos ignora.
Mas antes de chegarmos ao emoji mais perigoso de todos, o número 3, que você provavelmente usa todos os dias, precisamos desmascarar o próximo símbolo que age como um ímã para o ocultismo. Ele é a felicidade que esconde rituais pagãos, um sorriso que na verdade é uma máscara para rituais antigos. O que há de errado com isso? Amados, a origem do símbolo do coração como o conhecemos hoje não é bíblica nem pura. Historicamente, o símbolo do coração tem sido associado a cultos pagãos de fertilidade, a rituais de adoração a deusas como Vênus e Afrodite, e até mesmo a rituais de magia sexual. Ele representa paixões carnais, amores mundanos e desejos que estão em oposição à santidade de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus zeloso, que não divide sua glória com ídolos. Está escrito em Êxodo 20:3, não terás outros deuses diante de mim. E em Deuteronômio 6:5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Mas quando você usa o emoji de coração para expressar amor por coisas mundanas, paixões carnais, ou até mesmo para validar o pecado, você está, sem saber, misturando o sagrado com o profano. Você está permitindo que um símbolo com raízes pagãs se torne uma representação do que deveria ser puro. Este emoji, em sua essência, representa um amor que está aquém do amor ágape de Deus. É um amor humano, falho, muitas vezes egoísta e idólatra. Conheci uma jovem, serva de Deus, que usava constantemente o emoji de coração para expressar seu apoio a artistas seculares cujas músicas e estilos de vida eram claramente contrários aos princípios cristãos. Sua vida estava travada, seus relacionamentos em ruínas, até que o Espírito Santo a confrontou. Em seguida falaremos sobre o gesto de concordância, que é um pacto oculto, e depois o emoji da brincadeira que zomba de Deus. Cada um desses símbolos é uma porta aberta, um convite silencioso ao inimigo. E lembre-se, há 2 bônus secretos reservados para o final, marcas tão poderosas que só quem perseverar até o último minuto as descobrirá. Quem ficar até o final terá acesso a conhecimento que selará tudo o que foi aprendido. Você, guerreiro de Deus, precisa estar atento. O inimigo não age apenas em grandes manifestações, mas também nos pequenos detalhes do nosso dia a dia digital. Assim como a Seatil no livro de Josué trouxe maldição sobre todo o povo de Israel por causa de um pecado oculto, muitos cristãos hoje portam portais para o mal em suas mãos, sem sequer saber. Josué 7 nos mostra as consequências terríveis da desobediência e da contaminação espiritual. Não podemos ser como Sansão, que por compromissos com o mundano, perdeu sua força e unção. O ponto 5 terá um poder de transformação radical em sua vida, pois explicarei um fenômeno que você experimenta, mas não compreende completamente. Ele revelará como o mundo espiritual reage a cada um dos seus símbolos digitais. Você se atreve a continuar usando isso? Você quer quebrar essa maldição hoje? Agora eu te faço um convite profético. Escreva nos comentários: eu rompo com toda maldição digital em nome de Jesus. Ao declarar isso, você não está apenas digitando uma frase. Você está ativando algo no reino invisível, selando um pacto espiritual de libertação e obediência divina. Ao se arrepender e renunciar a essa prática, uma onda de libertação varreu sua vida. Ela era você, talvez? Não se engane, o inimigo é astuto. Ele usa coisas que parecem inocentes para nos desviar da santidade. Ele se disfarça de anjo de luz. Um simples coração, um símbolo de amor, pode se tornar um portal para a idolatria se não estivermos vigilantes. Você se atreve a continuar usando isso? Você quer quebrar essa maldição hoje? O que você tem amado mais do que a Deus? O que tem ocupado o lugar central em seu coração? Se você tem enviado emojis de coração para coisas ou pessoas que te afastam de Deus, você está abrindo portas espirituais perigosas. Você está convidando influências que não vêm do reino de Deus. O emoji de coração, amados, é um engano diário que abre portas. É um engano diário que abre portas. É um engano diário que abre portas.
Ele valida o mundano, ele idolatra o carnal, ele desvirtua o verdadeiro significado do amor divino. Ele representa a inclinação do coração humano para o pecado, para a idolatria, para tudo aquilo que não glorifica a Deus. Não é sobre o amor puro e sacrificial de Jesus Cristo, mas sobre um amor corrompido e terreno. A Bíblia nos adverte em 1 João 2:15 da manhã -16. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a arrogância da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. É um ato de fé que move céus e terra. E se esta palavra tocou seu coração, se você sente a urgência e a verdade do que está sendo revelado, eu te peço, deixe seu like. Cada like que você dá não é apenas um número. É um empurrão espiritual que faz esta palavra salvadora alcançar alguém que está prestes a desistir, que está à beira de uma queda espiritual. Seu like é sua responsabilidade espiritual, sua participação na missão divina de alcance. Por fim, eu te convido a se inscrever neste canal. Ele não é apenas uma fonte de conteúdo, mas um altar onde guerreiros se alimentam espiritualmente, uma comunidade de fogo onde nos fortalecemos para a batalha. Junte-se a nós e faça parte desta família que busca santidade e libertação em todas as áreas da vida. Irmãos e irmãs, estamos vivendo tempos proféticos, um período onde o inimigo de nossas almas tem se tornado mais sutil, mais ardiloso. Antigamente, a idolatria era clara, manifesta em estátuas e rituais pagãos. Hoje, ela se esconde nas frestas da nossa modernidade, nas telas que carregamos nos bolsos, nos símbolos digitais que parecem inocentes, mas que carregam consigo um peso espiritual que pode estar te aprisionando. Há uma guerra espiritual invisível acontecendo e muitos de vocês, cristãos cheios de fé, estão sendo enganados, arrastados para um campo minado sem sequer perceber. Vocês pensam que estão apenas se comunicando, se divertindo, mas na verdade estão abrindo portas, estabelecendo conexões espirituais perigosas que o diabo usa para lançar maldições sobre suas vidas, suas casas, seus filhos, e o emoji de coração muitas vezes é a representação visual dessa cobiça e arrogância, dessa paixão pelo que é terreno e passageiro. Você tem usado este símbolo para validar o que Deus abomina? Para expressar amor por coisas que te afastam da santidade? Pare agora. A renúncia é o primeiro passo para a libertação. Esta revelação é um chamado urgente de Deus para que você examine seu coração e sua vida digital. Ele te adverte, porque te ama e quer te proteger. Agora, vamos ao último ponto regular da nossa série, que nos levará diretamente para os bônus que preparei para você. Depois de desmascarar o engano diário do coração, precisamos entender como o inimigo usa até mesmo o que parece ser uma brincadeira para zombar de Deus. Este próximo símbolo, embora menos frequente que o coração, carrega uma carga espiritual pesadíssima e é uma afronta direta ao nosso Criador. Ele serve como uma ponte para compreendermos a profundidade da guerra espiritual que se desenrola no mundo digital. Fique comigo, pois as próximas revelações são cruciais para sua completa libertação e para blindar sua vida. Os bônus secretos prometidos serão revelados agora. Chegamos a um ponto crucial, um momento de virada para aqueles que verdadeiramente buscam a santidade. As promessas feitas no início, de revelações profundas e libertação, serão cumpridas agora. Sua perseverança até aqui não é em vão. Você não é um espectador comum, você é um guerreiro espiritual, um remanescente sedento pela verdade que o inimigo tanto tenta ocultar. O que parece um simples clique, pode ser um pacto com as trevas. O que parece uma brincadeira inofensiva, pode ser uma zombada direta a Deus. A igreja de hoje, em muitos lugares, cedeu ao engano, diluiu a santidade, normalizou o que Deus chama de abominação. Pastores modernos, buscando relevância ou aceitação, preferem não tocar nesses assuntos, deixando o rebanho vulnerável. Eles pregam uma graça barata sem arrependimento, sem renúncia, sem o verdadeiro temor do Senhor. Mas Deus te adverte hoje, com urgência, que a santidade não é opcional.
e a vigilância espiritual é mais necessária do que nunca. Não podemos ser ingênuos, não podemos permitir que o inimigo se disfarce de luz e use nossa própria ingenuidade para nos destruir. A palavra de Deus é clara e imutável. Ela não se adapta às tendências digitais ou à cultura pop. Ela é a verdade absoluta. Abram suas Bíblias comigo em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 12. Ouçam com atenção, pois nestas palavras está a chave para entender a profundidade do engano que muitos estão vivendo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Prepare-se, pois o Espírito Santo me conduzirá a desvendar duas verdades que blindarão sua vida digital e espiritual, de um modo que poucos conhecem. Asterisco dura oração de quebra de maldição digital, o escudo de fogo contra os portais ocultos púrpura. Poucos compreendem o poder de uma oração intencional e específica para selar as brechas digitais. Esta não é uma oração qualquer. É um decreto de autoridade, um escudo de fogo contra as investidas do inimigo que se aproveita dos símbolos que você inadvertidamente usou. Por que esta verdade é tão pouco ensinada? Porque o inimigo não quer que você descubra a chave para fechar os portais que ele tanto se esforça para abrir em sua vida e na sua família. Ele prospera na ignorância, no uso inocente de símbolos que, aos olhos de Deus, são abominação. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 10:4-5 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esta passagem não se refere apenas a pensamentos pecaminosos, mas também à influência sutil e muitas vezes imperceptível, que o mundo espiritual exerce sobre nossa mente através de símbolos e práticas. Cada emoji, cada imagem, cada símbolo que carregava uma raiz pagã, um significado oculto de idolatria, criou uma pequena brecha, um convite silencioso para as trevas. Você se lembra daquele sentimento de peso, da estagnação inexplicável, dos ciclos de pecado que pareciam não ter fim. Amados, o que esse texto sagrado nos revela? Ele nos mostra a natureza de um Deus zeloso. Um Deus que não tolera a idolatria em nenhuma de suas formas. Ele nos mostra que qualquer prática que se conecte ao ocultismo, à adivinhação, à feitiçaria, mesmo que disfarçada, é abominação para ele. E qual a consequência? O Senhor os lança fora. Isso não é uma sugestão, é uma declaração divina. A responsabilidade humana é clara: não aprender, não praticar, não se envolver. Muitos pregadores hoje diriam que isso é coisa do Antigo Testamento, que estamos na graça. Mentira! Uma mentira do inferno disfarçada de graça. A graça de Jesus nos liberta do pecado, não nos dá licença para pecar ou para nos envolver com o que Deus abomina. A graça nos capacita a viver em santidade. O Novo Testamento nos adverte sobre os enganos do inimigo, sobre a guerra espiritual, sobre a necessidade de renovar nossa mente e não nos conformarmos com este mundo. Pensemos em Aseatil, um personagem bíblico. Josué havia dado uma ordem clara: não toquem nas coisas consagradas ao anátema após a queda de Jericó. Mas Aseatil, movido pela cobiça, escondeu em sua tenda um manto babilônico, prata e ouro. Um pecado oculto, aparentemente pequeno para ele, mas uma abominação para Deus. As consequências: a derrota de Israel em Ai e a morte trágica de Aseatil e sua família. Um pecado que parecia pessoal e sem importância se tornou uma maldição sobre toda uma nação. Você pode estar pensando que um emoji é insignificante.
Talvez você tenha sentido uma opressão espiritual logo após usar um desses emojis, ou percebido uma mudança sutil no ambiente da sua casa. Muitos de vocês experimentaram essa sensação, mas não tinham a linguagem para interpretá-la. Não sabiam que o mundo invisível estava reagindo aos símbolos que você estava usando. Agora, você entende. Essas eram as consequências espirituais dos portais que foram abertos. A aplicação prática é imediata. Você precisa renunciar a esses símbolos e quebrar toda maldição e pacto inconsciente. Você vai orar comigo declarando sua libertação. Esta oração não é um ritual mágico, mas um ato de fé e obediência, um reconhecimento da soberania de Deus sobre sua vida digital. É a sua declaração de guerra contra as trevas que tentaram se infiltrar. Mas antes de mergulharmos nessa oração poderosa, há uma verdade ainda mais profunda, um segredo que coroa todas as revelações deste vídeo. Se a primeira revelação é um escudo de fogo, a próxima é a própria espada do Espírito, a chave mestra que transforma toda a sua jornada espiritual. Prepare-se para a verdade que sela sua vitória e te posiciona como um filho amado, blindado e inabalável. Asterisco por a chave mestra da santidade digital, o poder da consagração e discernimento contínuo por. Esta é a revelação final, a marca suprema, a verdade que sela todas as anteriores. Você aprendeu sobre os perigos ocultos em símbolos aparentemente inocentes, sobre as brechas que se abrem, sobre as maldições que podem ser invocadas. Mas o que fazer para que você nunca mais caia nessas armadilhas? A Seatil pensou que um manto e umas moedas de ouro eram insignificantes diante da grandiosidade da conquista de Jericó. Mas para Deus, a obediência e a santidade são absolutas. O tempo está se esgotando. Decisões erradas estão sendo tomadas neste exato momento enquanto você usa seu celular, enquanto você se comunica. Deus te adverte hoje, para que você possa se arrepender e ser liberto. Agora, prepare-se. As revelações numeradas específicas começarão agora. Você descobrirá quais são esses 7 emojis que invocam maldições. Agora, prepare-se para desvendar os segredos espirituais por trás de símbolos que parecem inofensivos. Você se atreve a confrontar a verdade? 1. O emoji da paz que invoca demônios. Este emoji de 2 dedos, que muitos usam como um sinal de paz ou vitória, é na verdade um portal para invocações demoníacas. É um símbolo antigo, profundamente enraizado em práticas ocultistas. Ele representa a dualidade, mas não a dualidade divina. Historicamente, é associado a rituais de invocação de entidades espirituais de baixa vibração, sendo um convite inconsciente para que forças malignas atuem em sua vida. A Bíblia nos adverte severamente contra qualquer forma de contato com o ocultismo. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12, a palavra de Deus declara: Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos, nem mágico, nem quem consulte os espíritos. Porque todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. A resposta está na consagração contínua e no discernimento espiritual ativo. Este conhecimento transforma a maneira como você enxerga não apenas sua vida digital, mas toda a sua jornada espiritual. A maioria dos cristãos busca a santidade como um evento, um momento de arrependimento. Mas a Bíblia nos chama a santificação, um processo contínuo de separação do mundo e dedicação a Deus. Romanos 12:2 nos adverte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta passagem é a peça central, o elo que conecta todas as revelações que tivemos hoje. O emoji da paz que invoca demônios, o símbolo da proteção que atrai infortúnio, o emoji número 3, o coração, o engano diário que abre portas, a felicidade que esconde rituais pagãos, o gesto de concordância que é um pacto oculto,
o emoji da brincadeira que zomba de Deus, o símbolo inofensivo que quebra sua aliança. Todos esses símbolos têm uma raiz comum: a conformidade com este século, a falta de discernimento para identificar o que vem do mundo e o que vem de Deus. A consagração contínua significa que você entrega cada aspecto da sua vida, incluindo sua vida digital, ao Senhor. Não é apenas renunciar a um emoji, mas desenvolver um coração que busca a vontade de Deus em tudo. O discernimento contínuo é a capacidade que o Espírito Santo te dá para ver além da superfície, para identificar as sutilezas do inimigo. O significado espiritual deste emoji é assustadoramente claro. Ele é um pacto visual, uma porta aberta para o inimigo. Ao usá-lo, mesmo que por ignorância, você está se alinhando com princípios de uma falsa paz, uma paz que não vem de Cristo, mas de uma ilusão demoníaca. Você está, sem saber, invocando um espírito de engano e confusão, atraindo para sua vida uma energia que não é de Deus. Este símbolo, que o mundo apresenta como inofensivo, é um disfarce do diabo para aprisionar almas e desviar corações da verdadeira santidade. Não é apenas um desenho, é um vetor espiritual. Pense em Sansão, um homem ungido por Deus com uma força sobrenatural, mas que, por suas escolhas e por flertar com o mundano, acabou caindo nas armadilhas do inimigo. Ele fez pactos com o que parecia ser inofensivo, com mulheres filisteias, com seu próprio cabelo, e sua força se foi. Assim como Sansão, muitos cristãos hoje, por não discernirem os sinais, estão entregando sua unção, sua força espiritual, ao inimigo através de práticas e símbolos que parecem inocentes. Você tem usado este emoji? Você tem sentido sua vida espiritual estagnada, sua oração fraca, sua fé vacilante? Será que você tem, sem querer, convidado o inimigo para dentro da sua casa, do seu celular, da sua mente, usando este sinal de falsa paz? Você realmente quer continuar dando legalidade para o diabo atuar na sua vida? Você quer quebrar essa maldição hoje? 2. O símbolo da proteção, que atrai infortúnio. Muitos utilizam o emoji da mão com o olho, ou mão de Fátima, acreditando que ele oferece proteção contra o mal. É a renovação da sua mente que te permite questionar: isso honra a Deus? Isso me aproxima ou me afasta da santidade? Este é o poder transformador. Não basta apenas remover o mal, é preciso preencher o vazio com o bem, com a presença de Deus. Quando você consagra sua vida digital, cada postagem, cada curtida, cada emoji, se torna uma oportunidade de glorificar a Deus, ou de ser uma brecha para o inimigo. A chave mestra é viver em constante comunhão com o Espírito Santo, pedindo a Ele que revele tudo o que não agrada a Deus. Ele é o seu guia, o seu protetor. Este conhecimento te posiciona em um novo nível de guerra espiritual. Você não é mais uma vítima ignorante, mas um guerreiro armado com a verdade. Você não apenas evita as maldições, você se torna um canal de bênçãos, uma luz que expõe as trevas. Você entende agora que a batalha não é apenas contra o que é obviamente pecaminoso, mas contra as astutas ciladas do diabo, que se disfarça de anjo de luz. Chegamos ao fim de uma jornada de revelação profunda. Você que permaneceu até aqui, você é parte de um remanescente, de guerreiros verdadeiros que buscam mais do que uma religiosidade superficial. Você anseia pela santidade, pela presença de Deus, pela libertação. E é para você que agora vamos orar. Prepare seu coração, pois o que faremos agora é um ato de fé, que quebrará cadeias e fechará portais. Você está pronto para ser verdadeiramente livre? No entanto, este símbolo é uma abominação para Deus, e em vez de proteger, atrai infortúnios e maldições para a vida daqueles que o usam. Sua origem está em rituais pagãos e crenças esotéricas, onde se busca proteção em amuletos e superstições, em vez de buscar no único Deus verdadeiro. Em Isaías capítulo 8, versículo 19, o Senhor nos adverte: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? O significado espiritual deste emoji
é uma afronta direta à soberania de Deus. Ele representa a busca por uma segurança falsa, uma proteção que não vem do Altíssimo, mas de feitiçarias e agouros. Ao invés de depositar sua fé na proteção do Senhor, que é o seu escudo e fortaleza, você está se curvando a ídolos, a forças demoníacas que prometem o que não podem cumprir, apenas para aprisionar sua alma. Este símbolo é um convite aberto para que o inimigo lance setas de confusão, doenças e problemas em sua vida, pois você abriu mão da verdadeira cobertura espiritual. É a busca desesperada por uma segurança que só Jesus pode dar, mas em lugares errados. O povo de Israel no deserto é um exemplo vívido disso. Mesmo após testemunhar milagres grandiosos, eles constantemente se voltavam para a idolatria, construindo o bezerro de ouro, buscando proteção e provisão em algo feito por mãos humanas, em vez de confiar no Deus que os havia libertado do Egito. Amado irmão, amada irmã em Cristo, se você chegou até este ponto do vídeo, saiba que não foi por acaso. Sua perseverança, sua sede por santidade, sua abertura para a voz do Espírito Santo, são testemunhos de um coração que anseia por mais de Deus. Você investiu seu tempo, abriu sua mente e seu espírito para verdades profundas que o inimigo tem tentado manter ocultas. E por isso, Deus já está te honrando. Agora, eu te convido para o momento mais crucial desta jornada. Um momento de entrega, de renúncia e de libertação total. Peço que você, onde quer que esteja, feche seus olhos por um instante. Respire fundo. Sinta a presença do Espírito Santo que te envolve. Agora, levante suas mãos em sinal de rendição total ao Senhor. Coloque sua mão direita sobre o coração, como um ato de entrega do seu íntimo, das suas intenções mais profundas. Estas ações físicas são mais do que gestos. São declarações espirituais poderosas, abrindo portais para a intervenção divina em sua vida. Prepare-se, pois agora conduziremos uma oração estratégica, uma oração de quebra de maldições e de consagração, que desatará uma libertação sem precedentes em sua vida. Esta oração não é apenas um ritual, é um ato de fé, que moverá os céus a seu favor, fechando as portas que o inimigo abriu e selando sua vida com o sangue de Jesus. Pai Celestial, em nome poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, e nosso único Senhor e Salvador, nos achegamos a Ti neste momento. Eles foram punidos severamente por sua inconstância e falta de fé. Você, como cristão, tem buscado proteção em amuletos digitais, em símbolos que o mundo oferece como boa sorte ou proteção. Você tem sentido uma nuvem de má sorte e de problemas inexplicáveis pairando sobre sua vida, mesmo orando e buscando a Deus. Será que a origem desses problemas não está em um símbolo que você usa, acreditando que ele te protege, mas que na verdade te expõe? Você confia mais em um desenho do que no poder do nome de Jesus? Fique comigo porque mais adiante, vou te revelar um segredo bíblico para blindar sua vida digital contra qualquer ataque espiritual, algo que a maioria dos cristãos ignora. 3. O emoji número 3, o engano diário que abre portas. Este é o emoji mais perigoso de todos, o que você usa todos os dias sem perceber o mal que ele causa. O emoji do coração com chifres, ou cara de diabo sorridente, não é apenas uma brincadeira, ele é uma representação direta do maligno, uma zombaria do sagrado e uma porta aberta para a influência demoníaca em sua vida. Ele banaliza o mal, transformando o arqui-inimigo de nossas almas em algo divertido e inofensivo. Em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, a palavra de Deus nos exorta: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O significado espiritual deste emoji é uma blasfêmia. Ele é um troféu para o inimigo, um sinal de que você está em sua guilda mesmo que inconscientemente. Com humildade e ousadia, invocamos a tua santa presença, reconhecendo que toda autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus, e é por essa autoridade que oramos agora. Reconheço, Senhor, as minhas falhas e a minha humanidade, que muitas vezes me levou a práticas e usos de símbolos sem o devido discernimento espiritual.
Reconheço que, por ignorância ou desatenção, permiti que influências espirituais contrárias à tua vontade penetrassem em minha vida através do mundo digital. Reconheço a necessidade urgente de uma limpeza profunda e de uma consagração total do meu ser, corpo, alma e espírito a ti. Reconheço que somente em ti há verdadeira proteção, libertação e santidade. Senhor, eu confesso diante de ti cada uso inadvertido de emojis, símbolos e práticas digitais que, sem meu conhecimento, estavam conectados a raízes ocultistas, pagãs ou demoníacas. Confesso qualquer envolvimento com o que é profano, disfarçado de inocente. Confesso qualquer brecha que minha falta de vigilância abriu para a atuação do inimigo em minha vida. Confesso, Pai, que muitas vezes priorizei a conveniência e a aceitação social, em detrimento da santidade e do discernimento espiritual. Eu me arrependo sinceramente de cada um desses atos. Peço perdão, Senhor, perdão por ter compactuado, mesmo que inconscientemente, com as obras das trevas. Neste momento, Pai, eu clamo pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue que foi derramado no Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Que o teu precioso sangue me limpe agora, Senhor, de toda mancha, de toda impureza e de toda contaminação espiritual que se alojou em meu corpo, em minha alma e em meu espírito. Ao usá-lo, você está, na verdade, dando legalidade ao diabo para agir em sua vida, em suas finanças, em seus relacionamentos, em sua saúde. Você está chamando a atenção de espíritos malignos que se deleitam em ver os filhos de Deus brincando com o fogo do inferno. Este emoji, que parece uma simples brincadeira, é uma declaração de aliança com as trevas, um pacto silencioso que convida à confusão, à rebelião e à destruição para sua existência. É a sutil armadilha do inimigo, que transforma o mal em algo aceitável, até mesmo divertido. A Seatil é um exemplo bíblico trágico de como um pequeno pecado, uma pequena apropriação indevida de algo proibido, trouxe grande maldição sobre todo o povo de Israel. Ele escondeu em sua tenda um manto babilônico e algumas moedas de ouro, que eram objetos de abominação. Por causa de sua desobediência, Israel foi derrotado na batalha de Ai, e muitos morreram. O pecado de Seatil, que parecia pequeno e oculto, teve consequências devastadoras. Da mesma forma, este emoji, que muitos veem como uma brincadeira inocente, é um objeto de abominação em sua vida digital, que pode estar trazendo derrota e morte espiritual para você e para aqueles ao seu redor. Você já se pegou rindo de coisas que antes te chocariam? Você tem sentido um peso inexplicável que te impede de avançar na fé? Você tem visto seus relacionamentos se deteriorarem, sua paz se esvair, sem entender o porquê? Será que este emoji que você usa todos os dias não é a brecha que o inimigo encontrou para entrar e roubar sua alegria, sua unção e sua comunhão com Deus? Lave-me e purifique-me, Senhor, de toda ligação com o ocultismo digital, que o sangue de Jesus feche toda e qualquer porta espiritual que foi aberta por meio do uso desses símbolos e práticas. Que toda maldição, todo laço, toda atadura que se formou em minha vida por conta dessas brechas espirituais, seja quebrada e desfeita pelo poder do sangue do Cordeiro. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a todo espírito de engano e cegueira espiritual que me impediu de discernir a verdade. Eu renuncio a todo espírito de idolatria e de apego a símbolos que não glorificam o teu santo nome. Eu renuncio a todo espírito de confusão e de mundanismo que me levou a aceitar o que é profano como normal. Eu renuncio a toda influência demoníaca que se manifestou em minha vida por meio dessas brechas. E eu ordeno, com toda a autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, que todo espírito maligno que atuava em minha vida por essas vias, saia agora, imediatamente, e não retorne jamais. Espírito Santo de Deus, eu te convido agora a preencher cada área que foi limpa e purificada pelo sangue de Jesus. Venha, Espírito Santo, e renove a minha mente, para que eu tenha a mente de Cristo e possa discernir o bem do mal, o santo do profano. Purifica os meus pensamentos, Senhor, para que sejam agradáveis a Ti, e livres de toda contaminação.
santifica os meus desejos para que eu anseie apenas por aquilo que te agrada e te glorifica. Você tem um amigo, um familiar, um colega de trabalho que usa este emoji constantemente e tem enfrentado lutas inexplicáveis? Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir esta advertência. Pode ser a chave para a libertação deles e para o fechamento de portas que o inimigo abriu em suas vidas através desta brincadeira fatal. O tempo para o arrependimento é agora. Você tem sentido isso? Uma estranha sensação de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece bem na superfície? Uma inquietação que te persegue, um peso que você não consegue identificar? Muitos de vocês, meus irmãos e irmãs, têm me escrito, compartilhando lutas que parecem inexplicáveis. Problemas financeiros que surgem do nada, relacionamentos que se desfazem sem motivo aparente, uma estagnação espiritual que impede seu crescimento. E se eu dissesse que a raiz de tudo isso pode estar na sua própria mão, nos símbolos que você compartilha inocentemente todos os dias? Prepare-se, porque o que vou te revelar agora não é para os fracos de coração. Estamos prestes a mergulhar ainda mais fundo, nas trevas que se escondem por trás da luz aparente, desmascarando o que o inimigo tem usado para te aprisionar. Se você achou que os símbolos anteriores eram chocantes, segure-se, pois o próximo é ainda mais insidioso, mais comum, e talvez você o tenha usado há poucas horas. O emoji número 3, o engano diário que abre portas. Você se lembra do que eu disse sobre o emoji número 3? Preenche o meu coração com o teu amor, a minha alma com a tua paz, e o meu espírito com a tua presença, para que eu seja um vaso de honra totalmente dedicado a ti. E agora, eu declaro com ousadia e fé. Declaro que, a partir de hoje, minha vida digital é um território consagrado ao Senhor, blindado contra todo ataque do inimigo. Declaro que o discernimento espiritual é ativado em mim, e que o Espírito Santo me guiará em cada clique, em cada postagem, em cada interação. Declaro que toda maldição lançada sobre minha vida por ignorância ou engano está quebrada e sem efeito pelo poder do sangue de Jesus. Declaro que sou livre, completamente livre, de toda contaminação e de todo laço ocultista que um dia me prendeu. Declaro que a santidade é a minha nova bandeira, e que minha vida, em todas as suas esferas, reflete a glória de Deus. Declaro que o inimigo não tem mais lugar nem autoridade em minha vida, pois fui comprado e selado com o sangue de Jesus. Declaro que sou um guerreiro espiritual, vigilante e revestido com a armadura de Deus, pronto para ser luz neste mundo digital. Nós encerramos esta oração vitoriosa, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, sinta e creia com toda a sua alma. Algo mudou concretamente no mundo espiritual neste exato momento. Para todos que oraram com sinceridade, portas foram fechadas, cadeias foram quebradas, seu espírito foi limpo e purificado pelo sangue do Cordeiro, aquele que você usa todos os dias, sem pensar 2 vezes. Chegou a hora de desvendar o véu. Eu sei que muitos de vocês estão ansiosos, talvez até um pouco apreensivos, para saber qual é. E a verdade é que ele é tão comum, tão integrado à nossa comunicação digital, que sua verdadeira natureza é quase impossível de ser percebida sem a luz da revelação divina. Este emoji, meus irmãos, é o da *** mão com o polegar para cima, * pouro, o famoso like ou joinha. Mas como assim? Você pode estar pensando. É apenas um sinal de aprovação, de que gostei de algo. Ah, meu querido, o inimigo é astuto, ele não vem com chifres e tridentes em pleno dia. Ele se esconde naquilo que é mais aceitável, mais inofensivo, mais parte do cotidiano. A origem deste gesto, que hoje parece tão simples e universal, remonta a práticas pagãs e rituais de sacrifício. No Império Romano, o polegar para cima ou para baixo decidia a vida ou a morte de gladiadores. Era um sinal de poder, mas também de validação de uma estrutura que se deleitava na morte e no derramamento de sangue. Mais profundamente, em culturas antigas, este gesto era usado para invocar divindades menores, para selar acordos com entidades espirituais,
ou para expressar aprovação em rituais onde sacrifícios eram oferecidos. Era um sinal de aliança não com o Deus vivo, mas com forças que exigiam algo em troca. Em 1 Coríntios 10:20 da manhã, a palavra de Deus nos adverte: antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. A partir de agora, sua jornada de santidade digital e de consagração total será ainda mais profunda e abençoada. Permaneça firme na fé, vigilante e sempre buscando a face de Deus. A vitória é sua em Cristo Jesus. Que alegria imensa ter você aqui. Se você chegou até este ponto, é porque você não é como a maioria. Você tem uma fome espiritual real, uma sede insaciável por santidade, e um coração verdadeiramente comprometido com a verdade de Deus. Você faz parte de um remanescente, daqueles que não fogem da confrontação, mas anseiam por serem moldados à imagem de Cristo. Muitos abandonam mensagens difíceis em busca de conforto fácil, mas você é diferente. Nós desvendamos juntos um mundo invisível, revelando que a tela do seu celular pode ser um portal, que símbolos aparentemente inocentes escondem verdades sombrias. Vimos que o emoji da paz, na verdade, invoca demônios, e que aquele símbolo de proteção pode estar atraindo infortúnios para sua vida. Desmascaramos o engano diário do emoji número 3, aquele que você usa todos os dias, e que atua como um portal aberto. Entendemos que a felicidade digital pode esconder rituais pagãos, e que um simples gesto de concordância pode ser um pacto oculto. Aprendemos que o emoji de brincadeira pode estar zombando de Deus, e que símbolos inofensivos podem quebrar sua aliança com o Eterno. Agora, eu quero que você faça algo muito importante. Não é apenas uma interação social, mas um ato profético que ativará no reino espiritual tudo o que Deus operou em sua vida durante este vídeo. E não quero que sejais participantes com os demônios. Você pode não estar sacrificando um animal, mas ao usar um símbolo com raízes em rituais pagãos, você está, ainda que inconscientemente, validando uma prática que já foi usada para honrar demônios. Você está, por extensão, participando de algo que não glorifica a Deus. Não se trata apenas da sua intenção, mas da raiz espiritual do símbolo. O inimigo não se importa com a sua intenção, ele se importa com a porta que você abre. Você tem usado este emoji para curtir posts de fofocas, para validar conteúdos vazios e mundanos, para dar joinha em vídeos que não edificam. Cada vez que você faz isso, você pode estar sem saber, tecendo uma pequena conexão, uma teia invisível que te liga a essas raízes obscuras. E o problema, meus amados, não é apenas o emoji em si, mas o que ele representa em seu coração. É a tendência de validar o que é mundano, de aprovar o que não vem de Deus, de se conformar com os padrões deste mundo. Pense comigo, o que você está aprovando com o joinha? É a luz de Cristo que você está validando? Ou é a cultura de aprovação humana, a busca incessante por aceitação nas redes sociais, que te leva a usar um símbolo tão carregado de história pagã? Você se atreve a usar algo que, em sua essência, pode estar validando aquilo que é abominável aos olhos do Senhor? Você quer continuar a dar like naquilo que o inimigo usa para te prender? Vá agora mesmo nos comentários e escreva esta declaração poderosa: eu renuncio ao ocultismo digital e consagro minha vida ao Senhor, quebrando toda maldição em nome de Jesus. Escreva isso nos comentários. Deixe que o céu e a terra testemunhem sua decisão. E não pare por aí. Quero que você crie um mapa global visível da comunidade espiritual que Deus está levantando neste exato momento. Nos comentários, escreva seu país e a hora exata em que você está recebendo esta mensagem. Veremos como Deus está unindo um exército de santidade ao redor do mundo, em um mover global de despertar e libertação. Amados, a responsabilidade que temos agora é grande. Em algum lugar, neste exato momento, existe alguém que está prestes a tomar uma decisão errada, alguém que precisa desesperadamente desta advertência, antes que seja tarde demais. A vida eterna de alguém pode ser impactada por este conteúdo.
Compartilhar este vídeo não é um favor ao canal, é obediência a um chamado divino. Deus te adverte para que você adverte a outros. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas específicas que você sabe que precisam ouvir esta mensagem. Seja um instrumento de Deus. E se você por algum motivo ainda não faz parte desta família, se ainda não se inscreveu neste canal, eu te faço um último apelo emocional e espiritual. Este não é um canal de entretenimento. Este é um altar onde os filhos de Deus recebem alimento espiritual sólido. Revelações que a igreja tradicional às vezes não ensina, é um equipamento para a batalha real que enfrentamos. Você sente essa picada no seu espírito? Essa é a voz de Deus te chamando ao arrependimento, te convidando a quebrar essa aliança inconsciente. O símbolo da felicidade que esconde rituais pagãos. Agora, vamos avançar para algo que muitos de vocês usam para expressar alegria, diversão, um bom momento. Mas por trás do sorriso, esconde-se uma verdade sombria. Estou falando do emoji da ***, máscara de teatro, ***poro, ou das máscaras de comédia e tragédia. Você as vê em memes, em convites para festas, em mensagens de bom humor. Elas parecem inofensivas, não é mesmo? A representação da dualidade humana, da alegria e da tristeza. Mas a história nos revela algo muito mais profundo e perturbador. Estas máscaras não são apenas símbolos de arte dramática. Elas têm suas raízes nas religiões mistéricas da Grécia e Roma antigas, onde eram usadas em rituais para invocar deuses e espíritos. Em muitos desses cultos, a máscara era vista como um portal, um meio pelo qual o espírito da divindade ou do ancestral poderia possuir o adorador. Era uma forma de incorporação, de permitir que uma entidade não humana tomasse controle. Em algumas tradições, as máscaras eram usadas em rituais orgiásticos e de fertilidade, onde a moralidade era subvertida e as paixões carnais eram liberadas em nome da divindade. Deuteronômio 6:10 nos adverte severamente. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. Venha fazer parte desta comunhão, desta família espiritual. Inscreva-se agora, ative o sino de notificações para não perder nenhuma revelação que o Pai tem para nós. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre você e sua casa. Amém. Amados, chegamos ao momento crucial. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe. Você não é como a maioria que busca as migalhas do mundo. Você tem fome de santidade, você tem sede de justiça, e a verdade que Deus te revelou hoje é esta: símbolos não são neutros. Eles carregam poder, eles abrem portas, eles invocam presenças. O que você usa no digital reverbera no espiritual. Seu celular não é apenas um aparelho, ele pode ser um portal, e a escolha é sua, um portal para a glória ou para a servidão. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Você não é um mero usuário de redes sociais. Você é um templo do Espírito Santo, um altar vivo. Cada parte do seu ser, cada palavra que sai da sua boca, cada imagem que seus olhos veem, cada símbolo que suas mãos digitam, deve glorificar a Deus. Você é um guerreiro ungido, um filho livre portador do fogo divino. Sua identidade não está nas tendências do mundo, mas na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Você foi comprado por alto preço, e sua vida, incluindo sua vida digital, pertence ao Senhor. Agora, o chamado de Deus para você é claro e imperativo. A máscara nesse contexto era um instrumento de feitiçaria, de ligação com o mundo espiritual das trevas. Você pode usar a máscara de teatro para expressar que está atuando, ou que a vida é um drama, mas o que você está realmente invocando? O que você está convidando para a sua vida ao usar um símbolo com tal herança de feitiçaria e invocação demoníaca?
Você está se sentindo como se estivesse vivendo um drama constante? Como se sua vida fosse uma peça onde você não tem controle sobre o roteiro? Será que essa não é uma consequência direta de ter convidado, ainda que inconscientemente, esses espíritos de controle e manipulação para dentro da sua esfera de influência através de símbolos como este? A Bíblia nos diz em Efésios 5:11 da manhã: "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as reprovai." Usar um emoji com essa conotação oculta não é apenas comunicar, é validar. É abrir uma fenda. Você consegue sentir o arrepio? É a verdade te confrontando. Você quer continuar a expressar sua felicidade com um símbolo que pode estar te conectando a rituais pagãos e à possessão? Você tem se sentido sem controle sobre sua própria vida? Como se estivesse usando uma máscara fingindo ser alguém que não é? Não é por acaso, meu irmão, minha irmã? Esses símbolos têm poder, e o inimigo sabe como usá-los contra você. Ele te seduz com a aparente inocência, com a modernidade, mas por trás de cada emoji há uma história, uma raiz espiritual. Feche as portas que você abriu. Renuncie a todo e qualquer ocultismo digital. Ative a autoridade que o sangue de Jesus te deu. Limpe sua casa, limpe seu celular, limpe sua mente. Não se contamine mais com as migalhas da mesa do inimigo. Seja um farol de santidade neste mundo de trevas. Compartilhe esta verdade, liberte outros. Que sua vida digital seja um testemunho da glória de Deus, e não um campo de batalha para as trevas. E eu te prometo em nome do Senhor, que a partir de hoje, se você andar nesta verdade, sua vida será transformada. As cadeias serão quebradas, as fortalezas cairão. O peso espiritual que você carregava será levantado. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, inundará seu coração e sua mente. A bênção do Senhor será liberada em todas as áreas da sua vida. Você experimentará uma vitória espiritual que nunca antes conheceu. Sua comunhão com o Pai será mais profunda, seu ministério mais frutífero, e sua vida será um canal puro para a manifestação do poder de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, agora e para todos sempre, guardando seus corações, suas mentes e suas vidas digitais, de toda e qualquer contaminação, e os capacitando a viver em plena santidade e poder. E é essa raiz que precisamos arrancar, o gesto de concordância, que é um pacto oculto. E agora, chegamos a um emoji que muitos usam para mostrar que estão de acordo, que estão ok com algo. É o emoji da asterisco asterisco, mão com o círculo formado pelo polegar e indicador, asterisco poro, o famoso ok. Parece tão simples, tão universalmente aceito. Mas, como já vimos, o inimigo se esconde nos detalhes, naquilo que é mais disfarçado. Este gesto, que para muitos significa tudo bem ou perfeito, tem uma origem muito mais sinistra. Em diversas culturas e seitas ocultistas, este símbolo representa o número 666, a marca da besta. O círculo formado pelo polegar e indicador representa o 0, e os 3 dedos restantes estendidos representam o 6. Assim temos 666. Além disso, em algumas tradições esotéricas, o círculo é um símbolo de totalidade de ciclo, e quando feito com a mão pode ser usado para selar pactos, para invocar ou... Você se atreve a continuar usando isso? Você quer quebrar essa maldição hoje? Pegue seu celular agora e veja se você tem esse emoji. Feche seus olhos e peça perdão a Deus. Levante suas mãos em sinal de rendição. E fique comigo porque, mais adiante, vou te revelar um segredo bíblico para blindar sua vida digital contra qualquer ataque espiritual, algo que a maioria dos cristãos ignora. Mas antes de chegarmos ao emoji mais perigoso de todos, o terceiro, que você provavelmente usa todos os dias, precisamos desmascarar o próximo símbolo que age como um ímã para o ocultismo. Amém e amém. Fique comigo, pois o Senhor tem muito mais a revelar.
Este é apenas o começo de uma jornada de libertação e equipagem para a família espiritual que Deus está levantando neste tempo. Prepare-se para o próximo conteúdo, que continuará a fortificar sua fé e a desvendar os segredos do mundo espiritual para sua vitória.